Boa noite a todos, bom dia a todos, boa tarde a todos. Muito obrigado aos seguidores do meu canal, pelo prestígio, pelo alcance do nosso canal. Em uma semana nós tivemos 79 inscrições. Isso para mim é uma alegria sem tamanho. Obrigado a todos vocês que se inscreveram. E você que está assistindo esse vídeo, me dê a honra de fazer parte da nossa família. Vá lá, se inscreva, por favor, para você receber as atualizações, curta os nossos vídeos, coloque sugestões de matérias que você quer que eu aborde. E hoje eu sempre falo que nós devemos ser gratos às pessoas. E eu sou grato a todos aqueles que me fizeram bem na vida. E hoje, ao chegar do culto, onde eu recebi uma palavra maravilhosa, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesses primeiros minutos do vídeo, nós estamos passando por um período muito difícil, período de pandemia, um período de crescimento da Covid-19. Nós temos aí uma nova gripe. E há uma passagem do Evangelho em que Jesus estava orando no monte e os discípulos estavam remando no mar. E de repente sobreveio uma grande tempestade e Jesus apareceu na frente do barco. E os discípulos ficaram com medo e começaram a gritar que era um fantasma, era um fantasma, era um fantasma. E Jesus os acalmou dizendo: calma, sou eu. E Pedro disse: se és tu, Senhor, faça com que eu vá até vós. E Pedro foi. Só que num determinado momento, Pedro começou a dar mais atenção às ondas, ao vento, à chuva, às intempéries, que ele se esqueceu de Jesus e começou a afundar. O que ele faz? Ele grita: Senhor, me salva. E a mão poderosa de Jesus ergue Pedro. A minha palavra hoje é uma palavra de conforto nesses minutos. Nós estamos passando pela tempestade, estamos num mar bravio, estamos passando por uma pandemia, de novo, de Covid, de gripe, né? E muitas vezes nós nos atemos a essas circunstâncias naturais, da gripe, do desemprego, né, da doença, e nos esquecemos de olhar para frente. E se você afundar, tenha certeza que a mão poderosa de Jesus irá te levantar. E se essa tempestade continuar, nós vamos passar por essa tempestade por cima das ondas. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Nós vamos ter fartura, nós vamos ter prosperidade, nós vamos ter alegria e nós vamos passar sobre as águas, olhando sempre para o destino que é o Mestre Jesus. E quando eu saí do culto, depois dessa mensagem, eu passei em uma amiga minha, na Marilúcia, e a Marilúcia me deu uma belíssima ideia sobre um tema que eu poderia tratar no canal, que era sobre a transmissão do Covid-19. Né? E como eu sou grato às pessoas, esse vídeo é em sua homenagem, Marilúcia, sobre os reflexos jurídicos da Covid-19 no âmbito penal. Tá? Então eu gostaria de te agradecer pela ideia, gostaria de te agradecer pela inspiração e passar uma pequena abordagem sobre esse tema, visto sobre a ótica do direito penal. Em primeiro lugar, o Código Penal ele tem 4 artigos que punem condutas
de desrespeito à determinação de isolamento ou a medida aplicada a pacientes diagnosticados com coronavírus. O primeiro deles é o artigo 267 do Código Penal, que prevê como conduta criminosa o ato de causar epidemia, disseminando agentes patogênicos como vírus, germes, bactérias, entre outros. A pena é uma pena bem pesada, que varia de 10 a 15 anos de reclusão. Se essa epidemia causada resultar em morte, a pena é aplicada em dobro. E se a pessoa causou a epidemia sem intenção, ou seja, de forma culposa, a pena é mais branda. Ela vai de 1 a 2 anos de detenção ou de 2 anos a 4 anos de detenção, se houver morte. A segunda conduta que os tribunais têm analisado é a tipificação no artigo 268, que é a conduta de violar a determinação do poder público que tem a finalidade de evitar entrada ou propagação de doença contagiosa, tais como isolamento ou quarentena. Quem desrespeitar as medidas sanitárias impostas pode ser condenado a uma pena de 1 mês a 1 ano de reclusão, além de multa. Então nós vemos que nós temos duas condutas a serem analisadas. A primeira, do 268, uma conduta bem mais grave, né, que é a disseminação do vírus, né? 267, me desculpa, ele propositadamente causa epidemia, ele dissemina agentes patogênicos como vírus, vermes, bactérias, outros, de forma dolosa. Essa pena vai de 10 a 15 anos de reclusão. Se houver morte, a pena é em dobro. E também é considerado como crime hediondo. Porém, se a epidemia foi causada de forma culposa, ou seja, por imprudência, negligência ou imperícia, a pena é mais branda. Ela vai de 1 a 2 anos de detenção se houver morte. O que nós vemos hoje é um desrespeito às normas sanitárias, como a máscara, como o uso de álcool em gel, e muitas vezes as pessoas saem às ruas, muitas vezes contaminadas com o vírus da Covid-19. Né? Então, muitas vezes, né, eu me assustei hoje quando fui ao supermercado, peguei o jornal e li que apenas nesse final de semana, ou no final de semana dos feriados natalinos e de passagem de ano novo, nós tivemos notificados apenas pelos órgãos particulares 1.000 casos. Quando, por exemplo, a gente viola a determinação do poder público, que tem finalidade de evitar a propagação da doença contagiosa, como, por exemplo, ele está em isolamento e sai do isolamento deliberadamente, ele está numa quarentena e sai dessa quarentena deliberadamente, quando ele desrespeita as medidas sanitárias, como o uso do álcool em gel, como o uso da máscara, ele pode responder pelo artigo 268 e pode, evidentemente, como é um crime de menor potencial ofensivo, ser lavrado contra ele um termo circunstanciado de ocorrência, porque a pena é de 1 mês a 1 ano de reclusão ou multa. Temos também o artigo 131. O artigo 131 ele trata da previsão de crime de perigo de contágio de doença grave. Para que ele seja condenado por esse crime, é necessário que ele pratique essa conduta de contaminação de maneira intencional, ou seja, dolosa, ou seja, que ele tenha a vontade, a finalidade, o ânimo de passar a doença para outras pessoas.
a pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Vejam vocês que no artigo 131 é perigo de contágio de doença grave, né? E somente esse tipo penal existe na figura dolosa, né? E também nós temos a previsão no artigo 132. Outro crime que pode ser descrito para essas pessoas é a exposição da vida ou da saúde de outra pessoa em perigo. Como, por exemplo, quando a pessoa está com Covid e está ciente da sua condição de doente e descumpre de forma deliberada a determinação de isolamento ou outras medidas impostas para evitar a propagação de doença. Para ilustrar o tema, eu gostaria de colocar para vocês o tipo penal. Praticar, ou seja, exige o ânimos, com o fim de transmitir moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse tipo penal só existe na forma dolosa. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida daquele de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Nós temos a epidemia. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Reclusão de 10 a 15 anos. Redação dada pela Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Se da epidemia resultar morte, a pena é aplicada em dobro. Se for o caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos, ou, se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Mas o artigo que mais se encaixa atualmente é a infração de medida sanitária preventiva. Por exemplo, não usar máscara, não se proteger, não passar o álcool em gel, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. A pena é aumentada em 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. O momento agora é um momento em que nós precisamos nos unir para que essa epidemia ela volte ao patamar normal, para que os níveis de emprego voltem, para que as aulas retornem, para que possamos ter a nossa vida de volta, para que possamos abraçar os nossos familiares. Muitas vezes as pessoas pensam que estão vacinadas e estão imunes à doença. Daí elas vão a barzinhos, a festas, etc. E ali tem uma pessoa contaminada. Muitas vezes sequer sabe que está contaminada. E acaba contaminando essa pessoa. Essa pessoa vai para sua casa, lá tem a sua vovozinha, lá tem o seu vovozinho, lá tem o seu pai, lá tem sua mãe, e de repente ela não sabe que está contaminada, acaba contaminando o vovozinho, a vovozinha, o vovozinho, o pai, a mãe, o irmão. Como fica a cabeça dessa pessoa, sabendo que foi numa festa, por exemplo, e que por causa dessa festa, ela acabou
contaminando toda uma família e levando essa família, muitas vezes, até a óbito. É muito complicado falar dessa situação quando nós estamos no meio de uma pandemia. Então, vários julgados de vários sites, por exemplo, eu estou agora abrindo um aqui que fala exatamente o que eu falei para vocês sobre o uso da máscara, sobre os crimes, né, a ele inerentes. Vejam, são 4. O 131, que é praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, um ato capaz de produzir o contágio. O segundo, expor a saúde ou a vida de outrem a perigo direto e iminente, o artigo 132. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, o 267, e infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Cumpre dizer, né, que a maioria desses tipos penais, eles têm como elemento central o dolo, a vontade, o ânimos, o desejo. E aqui, o dolo é o dolo de perigo. Basta o ato de praticar, basta o ato de expor, basta o ato de infringir a determinação do poder público para que esses crimes sejam tipificados, né? Ou seja, são crimes punidos unicamente a título de dolo. E o objeto jurídico tutelado é a saúde de toda a coletividade, de outras pessoas. Mas, como elemento central de toda essa discussão, se nós observarmos cada um desses tipos penais, praticar com o fim de transmitir moléstia que está contaminado, é necessário que o agente saiba que está contaminado. Expor a saúde de outrem a perigo direto ou iminente, é necessário que ele saiba que está expondo a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Causar epidemia, é necessário que ele saiba. Se ele não souber, ele pode responder pela figura culposa. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução de propagação de doença contagiosa. É necessário também o dolo nessa conduta. Então, muitas vezes, as pessoas saem de casa, sabem que estão contaminadas por Covid. Para essas pessoas, é necessário dizer que sair de casa infectado por Covid é crime passível de responsabilização penal. É crime sair com Covid, porque ele vai infringir o artigo 268 do Código Penal. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena de 1 mês a 1 ano e multa. Não é necessário que esse artigo seja aplicado com rigor pelas autoridades públicas. Nós estávamos conversando, eu e a Mariluz, sobre isso. Levar o cidadão para a delegacia, fazer o termo circunstanciado de ocorrência contra ele, por infringência ao artigo 268 do Código Penal. E, além disso, necessário se faz que haja medidas por parte dos governos federal, estadual e municipal no sentido de não afrouxar, no sentido de arrochar as medidas,
não de fechamento, mas sim de fiscalização. Isso a Polícia Civil, a Polícia Militar, fiscalizar. Quero dizer para vocês que graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu sempre falo e sempre lembro as pessoas do Salmo 23 e do Salmo 91, né? E eu, particularmente, tomo os meus cuidados. Eu tomo a vitamina C, eu tomo a vitamina D, eu fui vacinado, eu tomei a ivermectina, muito embora alguns sejam contra e falem que isso não produz efeito nenhum, mas eu gostaria de dizer para vocês que a minha parte eu estou fazendo, mas a sociedade também deveria fazer a sua parte. E aí cabe ao poder de polícia da prefeitura, cabe ao poder de polícia do Estado pegar o cidadão está positivado? Está positivado. Deveria ficar em quarentena? Deveria ficar em quarentena. Não ficou em quarentena. Levá-lo para a delegacia, fazer um termo circunstanciado de ocorrência pelo artigo 268 e fazer com que isso seja uma medida educativa. E além disso, legislações de âmbito municipal podem de maneira tranquila fixar multas para aqueles que desrespeitam as medidas sanitárias. Afinal de contas, como eu disse no final da conversa com a Marilúcia, entre o direito meu, individual, e o interesse do Estado e o interesse do cidadão, prevalece sempre o direito coletivo sobre o direito individual. Eu espero ter esclarecido aos senhores, né, as consequências dessa situação, o artigo 131, 132, o 267 e o 268 podem ser usados nessa situação. Eu espero sinceramente, acredito sinceramente que tudo isso há de passar, que Deus há de colocar a mão no nosso Brasil e que nós juntos passaremos por mais essa turbulência. E se não passarmos pela turbulência, Jesus Cristo nos fará caminhar sobre as águas dessa turbulência. Um grande abraço a vocês, um grande beijo, Marilúcia especial para você, pela ideia, obrigado e continue sempre acompanhando o nosso canal. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e que Deus os abençoe e os ampare.